Gabigol, que estão falando muito no Corinthians. O Gabigol tem fama de ser mal de grupo. Você que viu ele crescer no Santos. Isso aí tem algum fundamento? Não, eu acho que ele é como todo jogador de futebol que é mimado. Sabe, lá no Santos é um grande problema esse tipo de jogador. Porque quando aparece um moleque lá no Santos, com raríssimas exceções, que os caras dizem que é raio, que é isso, que é aquilo, papapá, vira mimado pela mídia do Santos, pelos torcedores do Santos. É o Quintino que fica mimando os caras lá. Você fode com o esquema, Quintino. Você fode com você fica mimando, levando suquinho de laranja, né? Leva pãozinho de queijo, tira foto, joga videogame, olha que dá. Brincadeira, Quintino. Então a exceção disso daí é o Rodrigo. O Rodrigo é um cara, cabeça excelente, uma família maravilhosa. O pai dele é o Eric, eu já ouvi, acho que uma vez, talvez, mas eu sei de histórias muito boas da família dele, uma família muito bem centrada, né? Bem nuclear e tal. E agora os demais, viram o que aconteceu com o Marcos Leonardo no final do Campeonato Brasileiro? No embarque do Santos para Curitiba para jogar com o Atlético Paranaense. Chegou alterado, atrasado. Alterado o quê? Bêbado? Isso é o que dizem, né? É o que dizem. Vomitou no ônibus, entendeu? Vomitou no ônibus, deu show no aeroporto em São Paulo. Por quê? Porque é tratado como se fosse o Lewandowski da nova geração. Ou o Haaland, o sucessor, o Haaland segundo, entendeu? Porque já tem o Haaland jogando aí. Então, o Gabriel sempre foi tratado assim. Sempre foi tratado assim. Então, esses jogadores são sempre tratados dessa maneira, eles se sentem o rei da cocada. Por exemplo, veja o caso da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. A gente estava até discutindo outro dia isso aí lá no programa. É uma mulher bilionária. Segundo a Forbes, a fortuna dela é de 8 bilhões de reais. 8 bilhões. Ela se acha dona de tudo. Fala pra essa mulher que ela não pode fumar ali. Ela vai fumar e foda-se você. Eu comprei um avião pro Palmeiras. Eu patrocino o Palmeiras desde 2011. Sei lá, 2015. Eu já coloquei mais de 1 bilhão no Palmeiras. Eu isso, eu aquilo. Quer dizer, essa mulher, ela não tem freio. E ela se sente no direito de fazer um monte de coisa que ela não deve fazer, como, por exemplo, censurar o rapaz da imprensa lá, eu esqueci o nome dele. O Coste. O Coste. Que foi retirado numa cabine do Allianz Parque, num jogo do Palmeiras, que eu já não me lembro qual foi, e ele estava credenciado pela CBF para fazer o jogo. Palmeiras e América. Foi o jogo Palmeiras e América. Palmeiras e América. Que antecedeu o Palmeiras e Flu. Isso. A Palmeiras e América. Ele foi retirado. Porque ele critica a mulher, escuta, até na época você comentou uma coisa muito interessante. É nessa hora que você precisa ter ao seu lado um assessor que vai chegar para você e falar assim: Leila, agora é a hora de você mostrar sua grandeza. Olha, mesmo tudo isso, ele vai trabalhar, porque aqui é uma democracia. Isso aí. Não vou aceitar xingamentos, jamais. Mas a crítica pertence a qualquer um. Todo mundo tem o livre-arbítrio de dizer isso aqui. A grandeza de aceitar isso. Então, essas pessoas não têm freios na vida. Como é o caso do Gabriel. Não é que ele é um mau menino, não é porque ele é uma má pessoa. São pessoas que cresceram sem freios. Entendeu? Eles acham que podem tudo. É isso, quem sabe? É isso aí. E o Gabigol foi muito grande, né, no Flamengo, né? O cara chegou a 3 finais de Libertadores, marcou gols em 3 finais de Libertadores, ganhou 2. Né? Todos os assim... gols marcados pelo Flamengo em final da Libertadores. Isso. Só foram 4. Ele marcou todos. E nem assim ele foi convocado para a seleção brasileira. E eu acho que foi um erro do Tite. Eu acho que o Tite errou em não ter levado o Gabigol. Eu acho. E achei muito estranho o Tite voltar pro Flamengo, vir pro Flamengo com o Gabigol lá. Vocês viram os últimos jogos aí, pô. Não joga também. Entra na roubada, né? Você vê. Gabigol não jogou, estímulo. pô. Não, ele não tem estímulo nenhum pra jogar. Nenhum. Você vê, vai mudar. Aí tá lá o Gabigol no... Pô, tudo bem. Você escolheu o Pedro. Eu também acho que o Gabigol errou quando ele falou que ele e o Pedro estavam disputando a mesma posição. Bobagem isso daí. Daria pros dois jogarem juntos, ainda com o Bruno. Como jogaram com o Dorival. Se fosse uma seleção brasileira, os 3 jogariam juntos, sem problema nenhum. Seria um bom ataque pra seleção brasileira. Pô, baita de um ataque. Aqui é o que o senhor ainda mais com o Neymar machucado o ainda. Ego, é aquela história. Então, mas porra, esse negócio de ego também. Mas isso daí acaba com o futebol. Mas isso existe, eu sei. O seu Corinthians, porque eu sou Juventus da Moca. O seu Corinthians
E o seu Santos? Não, né? Eu sou você é Juventus, de Itaquera. do Tatuapé. Não, do Tatuapé. Do Tatuapé. Juventus É, do um dia o Tatuapé. Silvério falou, hoje eu vou revelar pra vocês o time do Quesada. O Silvério. É o Juventus do Tatuapé. O Silvério é um gênio, né? Grande Silvério. O Juventus com as cores, né? O preto e o branco, né? Mas assim, o ego acaba com tudo. Acabou com o Corinthians. Acabou Por quê com o Santos. que o ego acabou com o Corinthians? Porque os caras se sentem maior do que a É a história do instituição. grupinho que a gente tava falando agora há pouco. É isso. Ah, tá. Outra coisa, quer ver o ego? Eu acho que foi puro oportunismo essa história do acordo de quitação do estádio com a Caixa Econômica Federal. O Duílio foi lá abraçar o presidente Lula, levou até a camisa. O presidente da Caixa Econômica Federal veio para Itaquera, para o estádio do Corinthians da Neoquímica, tirou foto com o Duílio. Uma semana antes, os caras anunciando que o acordo estava alinhavado. Não se falou mais nada. Então eu quero saber o seguinte, a turma do Andrés do Duílio, vocês vão ajudar o próximo presidente a realmente resolver a questão de estádio? Ou foi uma promessa mentirosa para tentar salvar uma eleição que já estava indo para o brejo? Na sua opinião, foi o quê? Oportunismo, claro. Oportunismo, claro. Você acha que não vai resolver? Não, eu espero que resolva, mas... Mas foi um oportunismo. Claro, e o Corinthians não está acima de tudo? Então o Andrés precisa ajudar o Augusto Melo nessa tratativa. Esse Eu negócio acho que é do- justo, até porque ficaria muito bacana, né? Ó, o Andrés não se preocupou o tempo todo com o estádio? Tá resolvido, tá solucionado. Esse Eu vou negócio, esperar para ver, tá? esse negócio do estádio do Corinthians é um negócio... Eu nunca consigo entender o que tá acontecendo. Nunca. Porque não tem transparência. Eu nunca consigo entender. Você consegue? Quanto Porque uma pagou? hora- Quanto tem que pagar? Não Quanto sei. de juros? Até quando? É isso, pô. Não. Não, mas é o que o Quesada falou, não tem transparência. Não tem transparência. Ninguém sabe. Por isso que ele falou uma coisa que eu concordo 100%. O Augusto Melo tem o dever de chegar pro torcedor e mostrar, ó. Foi pago tanto, moral. falta tanto. Nossa É isso situação aí, é essa. é isso aqui. Que foi pago 2023, esses juros e tal. Não, Isso aí já tá... pagou. É. Isso aí foi... Esse ano, 100 milhões. Então, é isso aí. Próximo, 100 milhões só de juros. Então, mas o que a gente sabe é isso, né? Sim. Como é que foi? Mas o passivo tá em que pé? Em que pé tá o passivo? Você tá pagando juros. É, porque é um financiamento igual a um financiamento de casa própria. Se você for lá no banco e quitar, você tem um abatimento. Eu acho que o Corinthians poderia fazer Então, isso. o Neto fez um levantamento lá no Donos da Bola, Que lá que ele mostrou que o Corinthians, de bilheteria de 2014 pra cá, já teria lucrado o suficiente pra pagar o estádio. Fez mais de 500 milhões. Então, Então, por isso que eu sou um dos poucos e raros que bruto fala ou isso. líquido? Isso que precisa ver. não, renda do estádio. Não, bruto. Ah, não, segundo o balancete do clube. Não, somando as rendas lá. Não, vamos supor, jogou Corinthians e São Paulo, né? Ah, tá, tem o custo tanto. lá, tá. Sim, você tem que descontar, não sobrou Tem. aquilo pra Eu você. acho que fica uns 20, 30%. Acho que fica mais, Fica no meio do fica caminho. mais. É. Ah, não. Fica no meio do caminho. Os 30%. Então, vamos fazer uma conta rasa aqui, vai, de 500 milhões para ficar mais fácil. 300. Porra, 300 milhões é Já grana pagou, pra caramba. já né? pagou. Já pagou metade do estádio. Pagou metade, sabe? Ah, e mais os 300 da Neoquímica, da Do marca naming Neoquímica. right. E quando né? vem? Não, isso daí tá vindo todo ano, né? Mas pode antecipar isso daí, né? De alguma maneira. Cara, o estádio Não, não esse é estádio problema. já poderia estar quitado. O estádio não é problema. O problema é a forma A como... impressão que dá que Não, os então, caras assim, a gente- enxugam gelo ali na tentativa de pagar esse estádio. Parece que não é de interesse de ninguém pagar esse estádio. É. Porque eu concordo com o Porque Quesada. é um papel, é um documento, é um não sei o que lá. E assim, eu confesso, eu sou um puta de um cara leigo em economia, não entendo bosta nenhuma. Isso aí, e aí eu vejo isso daí, eu falo, caralho, não entendo nada, velho. Olha, no ano do Covid não fez nada, porque, né, Sim, ficou... ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Mas assim, eu já ouvi de gente lá que nos últimos 3, 4 anos o Corinthians fatura mais de 100 milhões fácil no estádio. Mais de 100 milhões. Que não fique todos os 100 milhões como o senhor Mani está falando. Sim, tem os custos. Mas 80, 90, pô, isso é dinheiro pra 70. caramba, gente. Pelo amor de Deus, é dinheiro que não acaba mais. E outra, mas aí atrapalha a formatação do time. Mas e o dinheiro que o Corinthians tem com o patrocínio? Pela disputa dessa ou daquela competição? O que o Corinthians recebe da TV, pay-per-view, direitos de transmissão, é uma máquina de fazer dinheiro. 4, 5 patrocinadores na camisa. Que isso, cara? É São mais de 100, Spaniel, né? PixBet, pouco mais de 100 milhões. de- Neoquímica. Se alguém A me camisa do convencer- Corinthians, disse o Duílio no final 1, 2, 3. do campeonato, né? É. 1, 2, 3, É, 123 milhões. Isso pouco antes de acabar o Campeonato Brasileiro. E até a Leila Pereira falou, se alguém me trouxer um documento Exato. que prove isso, eu passo o patrocínio meu para 123 milhões. Exato.
Então, digamos que seja verdade. Ele é o presidente do clube. Se eu acredito na Leila, quando ela disse que colocou 1 bilhão e 100 milhões até hoje no Palmeiras, por que eu não vou duvidar da informação do presidente do Corinthians de que arrecada 123 milhões? Acredito. Ele poderia esconder os números, né? Poderia Em vez de esconder. falar 123, eu falar vou 100 dar uma milhões. maquiada. Vou dar uma maquiada aqui. Normalmente né? é sempre a menos, né? Mas é muito dinheiro. É. 100 milhões de bilheteria, 123 de camisa, mais o grosso é o dinheiro de televisão, pay-per-view, entendeu? A televisão, quando a gente fala, é o cabo e é aberta, né? E tem também o patrocínio, né? De estático, né? No estádio, né? Aquelas placas que você vê lá. Corinthians, É uma máquina de fazer dinheiro. o Corinthians é uma máquina de fazer por isso, dinheiro. Quessadinha, é por isso que eu não me conformo de ver o Corinthians onde ele está e o Flamengo aonde o Flamengo está. Tem um amigo meu que é corintiano, o Renato, que vai sempre lá na Blue Fit, na academia que eu vou, lá na Granja, e ele fala pra mim, falou, ô Sormani, o Corinthians não pode faturar menos que o Flamengo. Eu falei pra ele assim, mas Renato, porra, o Flamengo tem mais torcida. Eu falei, não, pode ter mais torcida. Mas o Corinthians tem a maior torcida no local aonde mais se fatura no país. Onde tem mais dinheiro. Onde tem mais dinheiro. Na A torcida do capital Corinthians, mais na rica da região, América Latina. O peso, que você, É. né? O peso, se for Na botar peso. região sul, ó, se você somar sul e sudeste, a torcida do Corinthians é maior que a do Flamengo. Você entendeu? É maior que a do Flamengo. E o dinheiro corre aqui. Poder financeiro O maior. dinheiro lá em cima, no norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, é menor do que aqui embaixo. Mas a torcida do Flamengo lá é maior. Aqui é a torcida do Corinthians. Entendeu? Então o Corinthians não poderia estar vivendo os dias que ele vive. O Flamengo passou muito tempo nessa situação também, né? Sim, mas, gente, se o Flamengo em 2014 Conseguiu porque deu não, a Corinthians, letra, exato. deu a letra, olha, é assim, É. por que você vai esperar 10 anos para fazer a mesma Não, coisa? sem dúvida. Eu acho que isso é importante. A gente precisa saber a dívida de 1 bi 700, certo? O estádio 600 e pouco. Então o estádio a gente sabe que aquele valor é uma negociação à parte. A outra dívida, então, de 1 bi 100. Vamos fatiar essa dívida. O que é essa dívida? O que tem que ser pago amanhã e o que pode ser pago em 2, 3, 4, Curto, 5, médio e 6, longo 10 prazo, anos. né? Né? É isso. Quando o Bandeira de Mello assumiu o Flamengo, a gente estava na Fox nessa época, né? A gente eu lembro. morava no Rio, né? A gente vivenciou isso. O Flamengo tinha uma dívida de quase 800 milhões. Não chegava a 800, era 700 de uns quebrados. Batia quase 800. Ele diminuiu para 400 e pouco, pela metade. Rapidamente. Né? Por quê? Renegociou tudo, tal. Aí junta isso com o que entra, porque o Flamengo é uma potência para fazer dinheiro também, é outra máquina de fazer dinheiro, e equalizou. A dívida do Flamengo é altíssima hoje. A do Palmeiras também. Só que os caras Eu faturam... acho que não, hein, Quesada? Não, A dívida do Flamengo não tá alta, não é baixa, não. Só que perto do que os caras levantam aí de 1 bi 200, para quem deve 300, 400, não é nada. E 300, 400 é dinheiro pra caramba. Mas Ah, sim. é isso que eu tô Deve tá dizendo. nessa Tô faixa. falando disso daí. Porque a questão não é você dever 1 bi. O Corinthians pode dever 1 bi 600. Eu acho até que pode. Desde que fature 5 bilhões. Aí ninguém vai falar nada. Eu não vou ser maluco de vir aqui e falar, pô, o Corinthians fatura 5 bi e tem 1 bi e meio de dívida. Então não tem problema nenhum. Né? O problema é você faturar 1 bi, ou quase isso, e ter uma dívida de 1 bi e meio. Aí é que tá o problema. E como é que o Corinthians deixou chegar Ó, a esse ponto absurdo? olha, é o seguinte, aqui tem uma matéria do GE falando das dívidas De que data aí veio? 2022, porque 2023 nós Ainda não sabemos, né? não sabemos ainda, É. né? Não fechou. A maior dívida era do Atlético Mineiro 1 bilhão 315 milhões. Papai. Depois a do Corinthians, 963 milhões. Já aumentou. Tá? Vamos pegar o Flamengo aqui, 450 milhões. É isso. O Corinthians não pode dever Não pode. 2 vezes mais que o Flamengo. Não. Não pode. E mesmo que tenha aumentado aí a dívida do Flamengo, vai aumentar também o dinheiro que vai entrar na próxima temporada. Então, o importante é o seguinte, é você ter mais do que você ter mais para arrecadar do que você tem para pagar. E isso Flamengo e Palmeiras estão aqui e o Corinthians e o Atlético estão lá Palmeiras embaixo. aqui que eu acabei abrindo aqui. Infelizmente, né, o Corinthians chegou a esse Vereador. número absurdo. Palmeiras. O Palmeiras, 450 milhões. Não é pouco, não. É igual, Não, é mas igual não é pouco, é mas igual é. do Flamengo, 450, igual do Flamengo.